Olá pessoal, na nossa aula hoje nós vamos estudar sobre as organizações internacionais, a ONU e a OTAN. Essas duas importantes organizações que surgiram pós Segunda Guerra Mundial e atualmente ainda continuam sendo importantes organizações no cenário geopolítico atual. Início aqui vamos um pouco da frase do Albert Einstein, né? Não sei como será travada a Terceira Guerra Mundial, mas posso lhe dizer o que os homens vão usar na quarta: pedras. O que ele quis dizer com isso? Porque a gente viu os horrores que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial foi produzidas armas de destruição em massa. Então, com a produção dessas armas em larga escala, significa dizer que um conflito com a mesma proporção da Primeira e Segunda Guerra Mundial, se vier a ocorrer, basicamente não vai sobrar mais nada de vida, né? E se a gente for analisar essa frase, tem sentido, porque no período da Guerra Fria, além dessas armas de destruição em massa, houve uma ampliação, vários países produziram bombas atômicas e também as armas inteligentes. Então, um conflito direto entre várias potências nucleares significaria o fim da humanidade, o fim do planeta, da vida na Terra. E também outra frase interessante aqui, antes da gente iniciar o nosso conteúdo, é do Hirohito, né, o ex-imperador do Japão. Só usa bomba atômica quem não se garante na porrada. Essa frase ele disse quando os Estados Unidos lançou as duas bombas atômicas nas cidades japonesas, né, que decretou a rendição do Japão na Segunda Guerra Mundial e, consequentemente, o fim da Segunda Guerra Mundial. Então ele quis dizer isso porque o seu exército era bem preparado para o combate corpo a corpo, mas não tinha produzido armas de destruição em massa. Os Estados Unidos foi o primeiro, né, e utilizou as cidades japonesas para fazer esses testes, né, em conflitos. Sobre o conteúdo. Então, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo vem passando por importantes mudanças geopolíticas e econômicas. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, veio um período caracterizado por uma disputa ideológica entre a União Soviética socialista e os Estados Unidos capitalistas, que foi a Guerra Fria. Também teve, nesse período, a Alemanha foi separada em dois países e depois reunificou-se em 1989. A China despontou como grande potência econômica e houve crescimento de países emergentes, Brasil e Índia, certo? Depois, como o Brasil e a Índia, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, também é importante lembrar que foi criado a ONU e no período da Guerra Fria foi criada a OTAN, né? A Organização do Tratado do Atlântico Norte, que foi uma aliança militar feita pelos Estados Unidos e seus aliados europeus capitalistas. Então, pessoal, agora vamos falar sobre a ONU, a Organização das Nações Unidas, que foi criada no final da Segunda Guerra Mundial, que tinha como principal objetivo preservar a paz e a segurança no mundo, além de promover a cooperação internacional para resolver questões econômicas, sociais e culturais e humanitárias. Então a ONU ela substituiu aquela Liga das Nações que foi criada depois da Primeira Guerra Mundial. Então teve a Primeira Guerra Mundial, aí criaram a Liga das Nações com esse mesmo objetivo: evitar um novo conflito armado, com as proporções da Primeira Guerra Mundial. Só que essa Liga das Nações ela não conseguiu evitar esse novo conflito, porque anos depois, em 1939, eclodiu outro grande conflito em proporções até maiores, que foi a Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, aí criaram a ONU com o mesmo objetivo, apenas mudou algumas questõezinhas básicas, mas o objetivo era esse: promover a paz e a segurança.
e dessa vez se preocupar também com questões humanitárias, porque as desigualdades sociais, as condições de vida das nações mais pobres passou a ser vista para o mundo todo, mostrado através da mídia, nesse período da Segunda Guerra Mundial, certo? Então, ela foi criada em 1945, representantes de 51 países se reuniram em São Francisco, nos Estados Unidos, e aprovaram uma carta de princípios que deveria orientar as ações de entidades no mundo após guerra. Aí uma pergunta para vocês refletirem, né, sobre isso. Será que a ONU conseguiu atingir, está conseguindo alcançar seu objetivo, preservar a paz e a segurança no mundo? Será que está promovendo a cooperação internacional entre os países para resolver questões econômicas, sociais, humanitárias? Será que a ONU, nesse período de pandemia do Covid-19, será que ela está conseguindo resolver essas questões, junto através de uma cooperação entre diferentes países? Então são coisas que devem para a gente refletir, certo? São questões para a gente refletir. A ONU, ela é formada por várias entidades que compõem a ONU. Uma delas é a Assembleia Geral. A Assembleia Geral, ela congrega as delegações de todos os países membros. Isso em 2012 era 193, mas aí tivemos a independência do Kosovo, então está em torno de 194 países que faz parte da Assembleia Geral da ONU. Cada país tem o seu representante, logicamente, que é o representante principal, seja um presidente, seja um primeiro-ministro, dependendo da forma de governo do país. Além da Assembleia Geral, tem também um órgão mais importante, que é o de maior poder que tem na ONU, que é o Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança é o que vai decidir a questão de intervenção internacional em conflitos, em questões humanitárias. Esse órgão ele é composto por 15 membros, dos quais 5 são permanentes e 10 são eleitos a cada 2 anos. Os 5 membros permanentes foram aqueles vencedores da Segunda Guerra Mundial, os aliados. Então, os 5 membros permanentes são Estados Unidos, Reino Unido, China, França e Rússia, que herdou essa vaga da União Soviética, certo? Então, foram os 5 vencedores da Segunda Guerra Mundial. O Conselho de Segurança, ele elege um secretário-geral e um subsecretário-geral, e os outros 10 membros são rotativos, eleitos a cada 2 anos, certo? Os que têm maior poder de veto são esses 5 que fazem parte do Conselho Permanente, como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. Então, um dos principais papéis do Conselho de Segurança da ONU é investigar disputas e conflitos internacionais no interior de um país. A partir dessas investigações, aí propor solução visando acordo de paz ou até mesmo intervenção militar. E também adotar sanções que que vai desde o corte das comunicações ou até mesmo das relações diplomáticas, ou até bloqueio econômico, como acontece com a ilha de Cuba, né? E a Coreia do Norte também. Então, esses são os principais papéis que o Conselho de Segurança da ONU tem. Na verdade, quem controla a ONU? Uma coisa para a gente entender. A gente sabe que tem um órgão de maior poder, que são os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Mas quem controla a ONU? A imagem aí mostra a invasão dos Estados Unidos no Iraque em 2003, certo? Que era uma invasão que diziam que o Iraque estava produzindo arma de destruição em massa, mas não foi encontrado nenhuma arma. A gente sabe que depois dessa invasão, depois da deposição do ditador Saddam Hussein, as multinacionais norte-americanas passaram a controlar toda a extração e venda de petróleo lá do Iraque, certo?
E essa invasão dos Estados Unidos ao Iraque, que a gente sabe que tinha outros objetivos, que era um objetivo geopolítico e econômico, em busca de uma área estratégica e também de petróleo, os Estados Unidos ele não recebeu nenhum voto a favor da invasão no Conselho de Segurança da ONU. Os outros 4 países membros permanentes, Reino Unido, França, Rússia e China, votaram contra essa invasão norte-americana no Iraque. Lógico, se o Conselho de Segurança vetou essa invasão, os Estados Unidos não poderiam invadir, senão ia ter alguma sanção contra os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos invadiu, né, isso, como a gente sabe, e não aconteceu nada. Os Estados Unidos não teve nenhuma punição, certo? Esses fatos deixaram o poder de legitimidade da ONU em xeque. Será que a ONU mesmo é capaz de promover a paz entre as nações no mundo? Então, esse fato isolado que aconteceu com os Estados Unidos, um dos membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, sem autorização do órgão, fez uma coisa e não recebeu nenhuma punição. Então, a legitimidade da ONU foi colocada em xeque a partir dessa situação. Existem alguns países que eles almejam também ser membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. Alegam que faz muito tempo, né, e faz mesmo, né, porque a Segunda Guerra Mundial terminou em 1945. Então, houve muitas mudanças, não é isso? Então, alguns países querem também esse poder de veto no Conselho de Segurança da ONU, querem se tornar membro permanente. Em 2004, o Brasil, a Alemanha, Japão e a Índia, eles formaram um grupo para acelerar a reforma desse Conselho de Segurança. Agora, só que existem alguns problemas que esses países eles podem enfrentar para a sua entrada no Conselho de Segurança da ONU. Primeiro, a entrada no Conselho de Segurança da ONU depende de uma votação e tem que ser aprovado por 2/3 dos países membros da ONU. Aí vem alguns problemas regionais, certo? Na América Latina, se o Brasil quer uma vaga, México e Argentina também podem questionar a entrada. Nós também temos uma economia emergente igual a do Brasil. Por que é que o Brasil pode e a gente não pode? Isso aí pode gerar atritos e até mesmo votos desfavoráveis à entrada do Brasil. Na África, outros pretendentes, como a Nigéria e o Egito, também não podem concorrer e não concordar com a África do Sul, com a entrada da África do Sul. Na Ásia, o conflito entre a Índia e o Paquistão pode se acirrar, pois o Paquistão jamais ia se conformar com a entrada da Índia como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. E também, lá na Ásia, a China tende a vetar a entrada do Japão, temendo que o rival se fortaleça politicamente e militarmente na região e ameace a soberania chinesa naquela região. E na Europa, a Alemanha ela pode enfrentar uma situação desconfortável, porque os italianos também pretendem. Certo? Então, é uma série de discussões, existem várias divergências, regionais, mas o que sabe de certo é que esse Conselho de Segurança da ONU ele já deveria sim ter sido reformulado, já que faz muito tempo, 1945, quando foi formado esses 5 membros permanentes. A gente sabe que a realidade de hoje é outra, né? Vamos falar agora sobre a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Então, a OTAN ela foi criada em 1949, durante o período da Guerra Fria. A sua sede era Bruxelas, na Bélgica. O objetivo era defender a Europa Ocidental, ou seja, a Europa capitalista, os países capitalistas, da ameaça soviética. Sua criação foi em resposta ao bloqueio de Berlim Ocidental, que foi um bloqueio imposto pela União Soviética e seus aliados socialistas. Os países que fundaram a OTAN foi Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, França, Islândia, Itália, Luxemburgo, Países Baixos, que
corresponde à Holanda, né? Noruega, Portugal e Reino Unido. Então, foi criado pelos Estados Unidos e seus aliados capitalistas. Com a criação da OTAN, os Estados Unidos delimitou suas zonas de influência na Europa Ocidental por meio de construção de uma série de bases militares. A OTAN, com o fim da Guerra Fria, a OTAN houve uma expansão. Apesar da importância das alianças militares perderem um pouco de importância, porque durante a Guerra Fria foram feitas várias alianças militares, além da OTAN, tanto pelos Estados Unidos como pela União Soviética. Com o fim da Guerra Fria, essas alianças militares elas diminuíram a sua importância, mas a OTAN ela ainda existiu, ela ainda continua existindo e existe até os dias de hoje. Diferentemente do Pacto de Varsóvia, que ele chegou ao fim com o fim da Guerra Fria. Né? O Pacto de Varsóvia foi uma aliança militar feita pela União Soviética. Então a OTAN reduziu seu arsenal militar, ganhou mais mobilidade e flexibilidade em novas atribuições, e recebeu o ingresso de vários países que antes eram socialistas. Esses países, para entrar, que era socialista, para entrar na OTAN, muitos sofreram uma resistência da Rússia, que foi a principal herdeira da União Soviética, do arsenal militar, e que tinha uma posição geopolítica bem significante na Europa Oriental. Então a Rússia se posicionou contra o ingresso desses países. Só que a OTAN fez um acordo com a Rússia e a Rússia acabou aceitando em troca de sua entrada no G7, que era o grupo das 7 maiores economias do mundo naquela época, que foi rebatizado para G8. E hoje não corresponde mais à realidade, né? Que não são mais as 7 maiores economias do mundo, e sim o G20, que são as maiores economias do mundo, mais algumas emergentes, é um grupo que faz mais, tem mais significado nos dias de hoje. Então, essas são as nossas referências, né? Além da OTAN e a ONU, tem várias outras organizações não governamentais, né? ONGs, que também elas têm um papel importante na atuação da organização do espaço geopolítico mundial nesses tempos de uma globalização mais avançada. Tenham todos um bom dia.